Sejam muito bem-vindos ao nosso canal. Saiba tudo sobre empreendedorismo e negócios com os especialistas. Já aproveita e clica no sininho para nos seguir. Agora, bora pro vídeo. Existe uma frase de um colega meu, uma pessoa que eu admiro muito, o Henrique Breda, o gestor da Alaska. Ele colocou num post que você pode ler e estudar e gastar o tempo que for adquirindo conhecimento sobre uma quimioterapia. Você só vai fazer ideia do que é uma quimioterapia de verdade se um dia, infelizmente, alguém da sua família ou você mesmo vier a enfrentar uma quimioterapia, né? Resguardadas as devidíssimas proporções, eu tenho uma aula lá no Novo Mercado só sobre cancelamento, que foi quando aconteceu aquele evento do Felipe Neto, que a gente acabou monetizando bem. Fizemos aí quase 7 milhões de faturamento naquele evento. Tem como contar rapidamente, caso alguém não viu aqui, o que aconteceu? Cara, eu tenho uma linha editorial muito forte e com muita personalidade. E eu tento fazer as pessoas saírem da zona de conforto. E era justamente naquela semana que o preço do arroz não parava de subir. E tava todo mundo falando. E era arroz. E, cara, metade das minhas... Eu abro caixinha sempre, religiosamente, há mais de 2 anos. E metade da minha caixinha era sobre o preço do arroz. E de tempos em tempos, quem aqui já viveu no Brasil e não está debaixo de uma pedra, sabe que existe algum gênero alimentício que sobe 800% e todo mundo reclama. Geralmente é o tomate ou alguma coisa assim. E tava todo mundo falando do arroz. E eu tava de saco cheio desse negócio do arroz. Porque no Instagram não é gente pobre de verdade. É um monte de gente de classe média que estudou em escola particular, filho de empresário, de médico, de contador, de dentista, de enfermeira, de funcionários públicos. É um cara que tem um smartphone e cara, acessa a internet. É um cara que, na boa, se você não tá fazendo 4 ou 5 contas, a culpa é tua, cara. Porque assim, você não precisou trabalhar com 6, 7 anos de idade pra poder estudar também. E aí as pessoas perguntando sobre arroz, e eu falei, cara, enriqueça e você não vai se preocupar mais com o preço do arroz. E aí vai pro Twitter, o Twitter é aquele lixo barraco, tóxico, né? Todo, né? E aí alguém compartilhou. Isoladamente foi. E o post foi caminhando pras bolinhas da esquerda. E aí o Luigi, que inclusive é um cara que acompanha o conteúdo, já troquei ideia com ele no direct, o Luigi foi lá e compartilhou. E aí o Felipe Neto compartilhou. E quando ele compartilhou, imediatamente comecei a ver que eu tinha, na época, 70, 80 mil visualizações nos stories, estava tipo 180. Eu falei, alguém compartilhou alguma coisa. Fui lá no Twitter, procurei meu nome, tava lá. E aí, imediatamente, a gente começou uma campanha. Na mesma hora, eu mandei uma mensagem no grupo, o pessoal que trabalhava no Novo Mercado, e falei assim, cara, o Felipe Neto me compartilhou. Eu preciso fazer uma sequência e mostrar para as pessoas que esse cara é um tigre de papel. E aí, na sequência, eu pego vários comentários. É tudo robô criança. Eu falei, olha a audiência desse cara, não muda nada. E aí eu falei, vocês querem aprender a ganhar dinheiro com cancelamento? Tá acontecendo um agora ao vivo comigo. Tem a Masterclass cancelada. Eu vou dar ela ao vivo na semana que vem. E a gente vendeu quase 7 milhões. E eu brinco até hoje que vai ter uma praça na minha casa chamada Felipe Neto. E assim, no primeiro olhar, você teve esse olhar mais de marqueteiro ou na primeira hora você quis contextualizar porque foi tirado de contexto? Você viu isso daqui que eu falei? Cara, isso daqui que eu falei? Como que foi o olhar? Foi um olhar mais de... A pior coisa que existe, na minha opinião, quando você tá no meio de uma onda de cancelamento, é você tentar se explicar. Sim. Porque as pessoas não querem ouvir. Sim. Quem tá te cancelando não tá nem aí pra você. Eles querem chutar cachorro morto. E aí se você aparece, olha pessoal, eu quero explicar, você vira meme. Veja bem, você vira meme. Então a única coisa que você pode fazer é pisar ainda mais no acelerador e falar que se foda a tua opinião, não tô nem aí pra você, vou continuar falando aqui pro meu grupo. E a gente volta agora àquela pergunta que você faz. Quando eu fiz a Masterclass do cancelado, e nós falamos para mais de 30 mil alunos, a primeira coisa que eu falei para eles foi: pessoal, não subestimem um cancelamento. A gente volta para a frase do Breda, né? Você sabe que a quimioterapia passando por uma. Resguardadas as devidíssimas proporções. Você pode ler ou ver o que o Ícaro, ou o Flávio, ou o Caio fizeram depois de um cancelamento. Mas a maioria das pessoas vai se sentir muito mal. Sim. No meio de um cancelamento. Ela se sente exposta, ela se sente
estômago revira. Eu tive algumas alunas que passaram por processos de cancelamento muito fortes e você passa mal fisicamente, cara. Você tem crise de ansiedade e depende muito do temperamento. Então, existem pessoas que se importam mais com a opinião das outras pessoas do que outras pessoas. Tem gente que já passou por isso e vai calejando. Eu sempre tive uma personalidade que reage muito pouco aos estímulos externos, assim. Então, as pessoas não conseguem me motivar, porque eu reajo pouco aos estímulos externos. Mas elas também não conseguem me deprimir, porque eu reajo pouco aos estímulos externos. Eu ajo mais depois de uma reflexão interna. Puta, cara, eu preciso fazer isso, eu preciso fazer isso. Então, naturalmente, a minha personalidade fleumática, eu tenho uma inclinação a reagir com menos intensidade à crítica dos outros. Isso é desde sempre, quando eu quis sair da escola, quando eu não fiz nenhuma faculdade, quando eu disse que ia ficar rico e as pessoas riam de mim, não importava tanto assim. Agora, as pessoas que olham isso de fora e fazem, eu vou cavar um cancelamento. Vou cavar um cancelamento porque vai me dar algum dinheiro. De repente a pessoa, 10 minutos depois, ela fecha o perfil porque ela não aguenta. Cavou foi a cova, né? Ela não aguenta. E como é que você vai fazer dinheiro se você não consegue olhar pra tela? Você tá suando, você tá com o estômago embrulhado, a última coisa que você vai pensar é em dinheiro. Tudo que você quer é que o cancelamento acabe. E é engraçado porque a maioria dos cancelamentos eles acabam em 48 horas ou menos. Porque tem outro assunto. Outro assunto. Daqui a pouco alguém da TV faz uma bobagem, um artista é visto com outra mulher, e sei lá. Só que essas 48 horas, na vida de quem tá sendo cancelado, é um período tão grande, de tanto sofrimento, e de repente, eu lembro que uma vez, eu conversei com a Betina, inclusive, ela sofreu um dos maiores cancelamentos do Brasil, né? Já teve aqui, por sinal. E ela falou assim, cara, as pessoas procuraram o imposto de renda do meu pai. As pessoas procuraram as informações pessoais do meu pai. Então, assim, é isso, são 48 horas infernais. Então, quem tá passando por sabe que vai passar, saiba que vai passar, mas saiba também que vai demorar. E a verdade é que o cancelamento não é só esse cancelamento de internet que a gente vê, né? Sim. O cancelamento acontece dentro da nossa casa, acontece com nossos amigos, acontece com a nossa família, a galera querendo cancelar a gente o tempo inteiro. Né? Foi até um pouco do que você falou hoje nos stories. O tempo inteiro alguém vai querer te desmotivar. A hora que você vê que o negócio tá pegando pra valer, né? Que você tá dando o seu melhor, vai chegar a hora que alguém vai falar assim, mas tá demais, né? Na minha linha editorial, eu tenho uma série de bordões. O que enriquece é o trabalho, minha pátria é minha família. E um deles é, o primeiro cancelamento acontece em casa. Em casa. O primeiro cancelamento que você tem quase sempre é em casa. Eu falo, quando você decide, quando você é uma mocinha, um rapaz meio gordinho, fora de forma, e você decide emagrecer, e eu falo geralmente a mocinha porque eu tenho outro bordão que é mulheres odeiam mulheres, né? As mulheres tendem a ser a maior parte das canceladoras. Você pega a Lara, a Betina, quase todas, a Gabriela Pugliese. Existem fã-clubes de pessoas que odeiam a Gabriela Pugliese, que perseguem ela. Todas mulheres. E é louco, assim, um homem falando pro outro homem, pra gente não faz sentido isso, né? É muito louco, cara. É muito louco. Eu olhando pra você, literalmente, porque eu concordo com você e eu sei, mas eu olhando pra você, a gente tá aqui. Isso não faz o menor sentido. Cara, é né, muito cara? maluco. Você pega meninas que acompanham todos os stories da Pugliese. E elas acompanham sentindo raiva. É muito louco isso. E todo mundo conhece uma mocinha, ou você mesmo, às vezes, que está assistindo aqui o podcast, você decidiu que você quer cuidar um pouquinho melhor do seu corpo. Pela saúde. E esse papo de saúde eu acho uma bobagem também, porque é pela estética mesmo. Então, todo mundo quer transar de pé e se ver pelado no espelho e gostar do que vê. É isso. 15 anos de casado, o cara tá dando a bistecada de pele, sabe que ganhou. É mais do que qualquer 7 em 7. Luz Esse é acesa. o cara que eu conheço. Esse é o Brasil de verdade. Pô, o cara é Iron Man, você acha? O cara pedala 70 Aqui é quilômetros. podcast, não é mais ou menos cast, é podcast. E ela decide que ela quer melhorar. E eu decidi há 2 anos que eu quereria melhorar também. Imediatamente todas as amigas do escritório encorajam ela. Não, vamos lá, é verdade. Nossa, você precisa. E aí, no meio do processo, a mocinha, ela pega gosto. E ela começa a ir pra academia todos os dias, e ela começa a abrir mão do pudinzinho, do brigadeirinho, da pipoquinha, do saquinho de rosquinha que trouxeram, do biscoitinho. E aí ela começa literalmente a realmente formar um shape. Nessa hora, todas as amigas que apoiaram ela vão dizer, pô, mas agora tá demais.
Não, mas agora Você chega. só pensa nisso. Bitolou. A vida não é só isso. E aí, rapidamente, as mocinhas que incentivavam e que passaram a criticar, nasce raiva dentro do coração dela. Chesterton falava que o homem traz dentro do seu coração todos os diabos que existem no mundo, né? E de repente ela vai ficar muito grande, muito forte, tá parecendo homem. E esse cancelamento acontece por tudo. Experimente, eu tenho um amigo bilionário, não é o Flávio, todo mundo acha que é o Flávio sempre que eu falo isso, e que eu falei assim, cara, como é que foi na tua família, lá do interior, de um estado pobre, quando as pessoas viram que você estava enriquecendo de verdade? Ele falou, cara, minha família simplesmente ignora isso. Meus primos, meus tios, eles não querem reconhecer. Eles sequer pensam no assunto. Porque ninguém sente raiva do Bill Gates. Bill Gates é só um americano com QI de 220. É distante, né? Agora, quando teu primo enriquece... Eu tinha um post na minha conta que caiu. Eu tava num Uber e o cara passou em frente a uma concessionária que abriu em Santos de carros de luxo. E ele falou, ó lá, o cara que abriu essa concessionária, ele estudava comigo. Deve ser um ladrão. É isso. Como é que eu tô dentro de um... Como é que eu estudei com esse cara? Em algumas matérias eu até tirei notas melhores que a dele. Como é que esse cara tá numa concessionária de luxo e eu tô dentro de um Uber? Ele só pode ser um ladrão. Ele só pode ser um safado. Se é mulher, pra quem que ela deu? Ela tá saindo com quem? Então o cancelamento ele acontece primeiro em casa e depois publicamente. A maioria das pessoas param em casa. Elas fazem o primeiro story da vida delas. Nessa hora elas recebem 4 brincadeirinhas. E aí, tá virando um blogueiro? Vai vender o que no Hotmart? Ela desiste. Você sabe que você falou de mulher, é muito interessante. Tem um perfil no Instagram que eu acompanho de uma revista famosa e que vem colocando cases de sucesso de mulheres. E você olha os comentários, eu olho os comentários, é terrível. Quando é um homem que tá sendo postado, ninguém fala muita coisa. Agora, quando aparece uma mulher que fez milhões, não importa se a matéria foi paga ou não importa. Sabe? A galera acaba com a pessoa. Acaba. Dá desespero. O Brasil inteiro ou ama ou odeia a Anitta. Você percebe um monte de mulheres odiando a Anitta. Não, porque ela ganhou dinheiro balançando a bunda, ela ganhou dinheiro fazendo não sei o quê, ela ganhou dinheiro... Você já parou 30 segundos pra olhar como é que ela ganhou dinheiro de fato? E aí o Nubank contratou. Que absurdo contratar a Anitta e não sei o quê. As pessoas só odeiam qualquer figura de sucesso. Quando essa figura de sucesso é feminina, o ódio é muito maior. Então, essa conversa toda bonitinha das feministas de sororidade, sororismo, irmãs, manas, não soltem a mão de ninguém... Cara, só camufla o fato de que a maioria das detratoras, a maioria dos detratores, quando afiguram a mulher, são outras mulheres. E aí o que elas fazem? Ah, mas elas foram criadas para serem assim, o patriarcado criou para ser assim. O ponto é, eu não faço a menor ideia, eu não sou sociólogo, eu sou marqueteiro. O que eu enxergo nos meus 40 mil alunos são... As meninas que tentam dar certo são atacadas por outras meninas que não querem fazer nada para dar certo.